E aí, galera? Tudo bem? Boa noite! Para quem não me conhece ainda, meu nome é Natasha e eu sou a líder do Ministério Infantil na Igreja Tenda da Glória. E para quem também não conhece o nosso trabalho da nossa igreja, nós temos um projeto social com pessoas em situação de rua que acontece todos os domingos e se inicia às 9 horas. Então, nós temos o culto que acontece nesse período e, juntamente com o culto, nós realizamos algumas atividades do projeto social que nós temos. Então, nós entregamos café da manhã, almoço, kits de higiene, kits de roupa e, no final do culto, também tem corte de cabelo e atendimentos individuais para pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social. Se você quiser saber um pouquinho mais do nosso trabalho, você pode fuçar aqui no Instagram, que tem várias postagens do que a gente faz. E no final da live eu vou passar a nossa programação completa, com todos os avisos certinhos, para caso você queira vir nos conhecer, queira conhecer o projeto, você poder vir. Beleza? Então, vamos começar a nossa live de hoje. O nosso tema é Introdução à Educação Sexual Infantil. Então, a gente vai começar falando o que é educação sexual infantil. A educação sexual infantil, para muitas pessoas, é só você explicar para o seu filho, para sua criança, o que é sexo e também quais são as partes íntimas, para que elas servem, qual é a diferença entre meninos e meninas. Mas a educação sexual ela é muito mais completa do que isso. Ela envolve o corpo inteiro da criança. Ela envolve você ensinar a sua criança a educação sexual juntamente com a educação emocional. Para isso, você tem que ter um vínculo com a sua criança, ela tem que confiar em você. E você vai conversar com a sua criança sobre o corpo inteiro dela, não só sobre as partes íntimas. E como muitos de nós adultos temos esse tema como um tabu, vai ajudar até na hora de você conversar, porque vai ser bem mais tranquilo você tratar de forma lúdica, divertida, falando do corpo inteiro da criança. Então você vai falar para sua criança que o corpo dela merece proteção, merece respeito. Você vai falar sobre isso no dia a dia da criança. E a gente vai estar todo um respaldo bíblico, né, para esse tema. Nath, tem respaldo bíblico para educação sexual infantil na Bíblia? Tem sim. E eu vou mostrar para vocês. Então eu já vou começar aqui com um versículo que está lá em 1 Coríntios 6, do 18 ao 20. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Então, aqui em 1 Coríntios fica bem claro que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Então, essa é uma das coisas que você vai passar para sua criança. Você vai falar com ela sobre o corpo inteiro dela. Então, você vai inserir dentro do cotidiano daquela criança, dentro do dia a dia da sua criança, a educação sexual. Então, por exemplo, você vai falar assim, meu filho, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. E isso significa que ele é muito especial. Ele é muito especial porque ele é a casa do Espírito Santo. E o nosso corpo, ele é tão especial, mas tão especial, que ele merece respeito e carinho. E digamos que nesse momento que você está conversando com a sua criança, você está ali ajudando ela a se trocar. Então você vai dar continuidade falando mais ou menos assim. Você sabe por que a gente usa roupa? Por que a mamãe te ajuda aqui a colocar a roupinha, a trocar a roupa todos os dias?
É porque o nosso corpo, ele é tão especial que ele precisa de proteção. O sol, a luz do sol, ela pode causar queimaduras. Por isso que a gente usa camiseta, usa calça, short, porque as nossas roupas, elas nos protegem dos raios do sol, do frio, elas nos protegem de mosquitos, de outros insetos. E você sabe por que a gente usa as roupas íntimas, a cueca, a calcinha, dependendo da criança que você estiver falando? Você vai falar, porque o nosso corpo é tão especial e tem partes do nosso corpo que são tão especiais que elas merecem uma proteção a mais. E essa proteção a mais é a cueca e a calcinha. E essa parte do nosso corpo que essas roupas íntimas elas protegem se chamam partes íntimas. E aí você vai explicar com todo carinho e amor sobre as partes íntimas do seu filho. E nós temos também respaldo bíblico para falar sobre isso, porque nós vamos falar sobre educação sexual no dia a dia da criança. Então, quando ela está trocando de roupa, quando ela está tomando banho, quando ela está comendo, quando ela está fazendo diversas atividades, você vai poder falar com seu filho sobre educação sexual, inserindo de forma muito carinhosa e respeitosa. Então, lá em Deuteronômio 6, do 6 ao 7, diz assim: que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com perseverança a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando levantar. Então, o que a Bíblia está falando para a gente? Que nós devemos ensinar os nossos filhos com perseverança em diversos momentos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, para que aquela criança vá absorvendo o que você está falando aos pouquinhos, para que ela vá entendendo as suas palavras aos poucos. Assim, fica mais fácil dela conseguir entender e introduzir esse conteúdo dentro dela. E é muito importante você sempre adicionar exemplos sobre a vida da criança na sua explicação. Então, por exemplo, quando você vai explicar de onde os bebês vêm, você pode falar que quando você foi ter a sua criança, fala assim, meu filho, quando eu fui te ter, a mamãe queria muito ter um bebê, né? E aí o papai e a mamãe fizeram um carinho muito especial que só os adultos podem fazer, que se chama sexo, e você foi gerado. Para crianças menores, a explicação mais simples já vai servir. E aí aqui eu quero ressaltar o não bater. Por quê? Você vai dar as explicações de que o corpo da sua criança é muito importante, é muito especial, é templo do Espírito Santo. Merece respeito, merece amor, merece carinho. Como você vai falar isso para sua criança se você bate nela? Como você vai conseguir explicar para sua criança que o corpo dela merece carinho, merece toques de respeito, se você causa toques de dor, de tristeza e de vergonha na sua criança? Então, eu sempre defendo que nós não devemos bater nos nossos filhos, porque o bater transmite mensagens que eles não merecem ter com eles. Então, você vai me dizer assim, Nath, mas você não conhece o meu filho. Você não sabe como ele é terrível. Mas sabe o que acontece? É que muitos pais hoje não conhecem muitas técnicas de educação infantil sem bater e sem gritar. Se você quiser uma live sobre isso, deixe comentário nessa daqui que a gente faz na próxima. Então, quando você bate no seu filho, você transmite uma mensagem para ele. Por quê? Quando nós somos crianças, nós somos muito mais sensoriais. O que isso significa? Isso significa que nós aprendemos e introduzimos as mensagens do nosso cotidiano pelo toque, pelo que nós sentimos. Quando você bate na sua criança, você está transmitindo uma mensagem para ela. Você está falando para sua criança que ela não tem valor, que esse é o tipo de toque que ela merece. Você está falando para sua criança que
as pessoas que ela mais ama e confia, que são os pais, os seus responsáveis, que deveriam protegê-la, que deveriam amá-la, dar carinho, estão batendo nela. Imagine quem é de fora, entende? Então, quando você bate na sua criança, você está falando para ela, a sua criança pensa assim: nossa, esse é o valor que eu tenho. Eu mereço ser tratado assim. Eu vou ser tratado assim por muitas pessoas. Entende? Então, é aí que entra a questão de abusadores, muitas vezes. Porque o abusador, ele é uma pessoa muito próxima da família. Então, ele vai ser um amigo ou amiga ali do convívio daquela criança. Vai ser o tio, a tia, o avô, a avó, o pai, a mãe, o padrasto, a madrasta. É uma pessoa que está muito perto e sabe que aquela criança está desprotegida. E o abusador, ele sabe reconhecer que aquela criança não tem educação sexual dentro de casa. Que aquela criança não confia nos pais para poder contar tudo. E a maior ferramenta de um abusador é o silêncio. Então, quando você bate numa criança, ela automaticamente separa de você dentro de um vínculo emocional. E isso significa que o abusador pode se aproveitar desse silêncio e falar para sua criança, por exemplo, eles usam muitas táticas, mas um exemplo, ele vai falar: olha, você vê como seu pai gosta de mim? Ele gosta muito de mim. E sabia que adultos só confiam em adultos? Se você contar pro seu pai, ele vai te bater. Então eu quero te proteger. Eu vou te proteger e esse aqui vai ser o nosso segredo. Você não vai contar com seus pais sobre esses nossos encontros, não vai contar para seus pais sobre esse toque. Porque ele vai te bater, eu quero te proteger. Então olha como o abusador, ele entra na cabeça da criança. Então é muito importante você entender a relação do não bater com proteger a sua criança, com dar instrução para sua criança, para que ela possa se proteger e para que ela confie em você de contar tudo. E o tudo é desde contar sobre abusadores, quanto também tirar as dúvidas dela. Porque nesse momento em que ela vai te perguntar, ela vai atrás de você porque ela confia em você, e ela quer te contar as dúvidas dela, você também pode inserir os seus valores e os seus princípios para aquela criança. E muitos pais se aproveitam de Provérbios 23:13 para baterem em seus filhos, né? Por quê? Vamos ler o que está escrito lá. Em Provérbios 23:13 está falando sobre a correção com a vara. E muitas pessoas falam que essa correção com a vara é uma disciplina, um tipo de disciplina. E outras pessoas falam que não, de fato é bater na criança. Mas poucas pessoas se atentam ao versículo que vem antes de Provérbios 13. Então está escrito lá, em Provérbios 23:12. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos à palavra que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue a você mesmo. Com a vara ela se livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem com retidão. Então aqui, no versículo 12, ou seja, aquilo que vem antes da vara, está falando sobre a disciplina do coração e também sobre ouvir palavras que dão conhecimento. O que eu entendo é que antes mesmo da disciplina com a vara, vem a disciplina com as palavras que vão dar conhecimento para o seu filho. Porque se você der esse conhecimento para sua criança, não vai ter a necessidade de você bater nele, de você castigá-lo fisicamente. E depois ainda fala que se o seu filho tiver um coração sábio, o seu coração também se encherá de alegria. E também fala que os lábios da criança devem falar com retidão. Mais uma vez, estamos falando aqui sobre as palavras, né? Mais uma vez,
a Bíblia mostra o caminho que nós devemos seguir. Então, você deve usar as suas palavras, que têm um peso muito mais eficaz na educação da sua criança do que bater nela. E se nós formos até Hebreus 4:12, vai falar aqui: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então aqui a Bíblia nos traz mais uma vez o quão poderosas são as palavras, entende? Então, as nossas palavras para os nossos filhos devem ser palavras de edificação, palavras que vão ter um cumprimento na vida deles, que vão fazer eles terem autoestima, que vão fazer eles se sentirem bem e terem autonomia para seguir a vida da melhor forma possível. E a palavra ela tem um peso enorme. Já em Hebreus 12:6 diz: pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. E nesse versículo eu reflito que o Senhor é nosso Pai. E como Pai, Ele nos disciplina e nos corrige. E da mesma forma, nós devemos fazer com os nossos filhos, com as nossas crianças. E como é que o Senhor nos disciplina? Ele está falando lá em Gálatas 6:7. Pois o homem que semear, isso também colherá. Olha que interessante. Deixar a criança colher aquilo que ela planta. Deixar a criança sentir as consequências de seus atos. Então, quando uma criança, por exemplo, não está te ouvindo quando você fala que é para ela tomar cuidado ao pular num sofá, por exemplo, ou em algum lugar, porque ela pode se machucar, se ela se machucar, ela vai colher aquilo que ela semeou. Ela vai entender que se ela pular novamente naquele sofá, ela pode cair de novo e se machucar. E ali ela vai aprender. Também é um momento de você introduzir o assunto e falar sobre a educação dessa criança. Vamos começar agora falando de como você enxerga o assunto. Por quê, Nath? Por que eu tenho que pensar em como que eu enxergo o assunto? Porque esse não é um assunto que é fácil de ser tratado na nossa família. Muitas famílias têm um grande tabu em dar educação sexual aos seus filhos. E isso é importante você refletir, porque a sua visão você vai passar para o seu filho. Entende? Se você vê a educação sexual, o sexo, falar de intimidade, falar sobre órgãos reprodutores de forma vergonhosa, você vai passar que você tem vergonha disso para o seu filho. E assim ele vai acabar tendo vergonha, vai acabar tendo problemas sexuais também. Se você tem medo de falar sobre aquele assunto, o seu filho vai ter medo de perguntar. O seu filho vai entender que, olha, esse assunto aqui na minha casa, eu não posso ficar falando, não. Melhor falar com os meus amigos, melhor falar com outra pessoa. Porque aqui em casa minha mãe não aceita muito bem que eu fale sobre essa coisa, né? Então, primeiro você tem que melhorar a sua visão sobre educação sexual infantil, para depois você conseguir passar a sua visão para o seu filho. E isso é muito importante, porque você vai precisar passar para o seu filho uma visão de que é tranquilo falar sobre esse assunto com você, que ele pode sim falar com você, que ele pode tirar as dúvidas com você. Então, você tem que primeiro trabalhar essa questão em você para estar ok, entende? Para você conseguir falar com a maior naturalidade possível, para depois você conseguir conversar com seu filho. Beleza? Então, qual é o tipo de educação sexual que você está oferecendo para sua criança hoje? Nath, eu nunca falei nada sobre isso com meu filho. Nada. Acho que meu filho é muito novo, ele não tem que saber sobre isso.
Eu nunca falei nada até agora. Você está oferecendo uma educação sexual para o seu filho. Existem 2 tipos de educação sexual, a adequada e a inadequada. Nós podemos inserir a educação sexual desde o nascimento da criança, na forma como você fala com ela. Então, por exemplo, quando seu bebê nasce, e aí você vai trocar a fralda da criança. E aí você abre a fralda da criança e fala, meu Deus, que é isso que você fez aqui, criança, meu filho? Você já tá falando pra ele que ele está produzindo algo que não é bom. Tem alguma coisa ali no corpo dele que não é legal, entende? Então, desde pequenininhos, vocês já podem ir inserindo a educação sexual. A questão aqui é, vocês querem oferecer uma educação sexual para os seus filhos adequada ou inadequada? Então, é natural que a criança faça perguntas sobre a sexualidade, porque ela vai crescendo, ela vai olhando o corpo dela, vai entendendo como é o corpo dela, e ela vai ter curiosidade de saber por que o corpo do menino é diferente do corpo da menina, para que serve o seio da mamãe, como o bebê foi parar na barriga da mamãe, como os bebês nascem. E essa é uma curiosidade natural das crianças. Tem que acontecer, né? Todas as crianças têm que ter essa curiosidade. E aqui, dentro de uma educação sexual adequada, você pode passar os seus valores, os seus princípios para a sua criança. Então, dentro de uma educação sexual adequada, você vai poder conversar com a sua criança sobre tudo sobre a base que você tem. Então, a sua base é a Bíblia, você vai poder pegar a Bíblia, vai poder conversar com a sua criança, falar que sexo é um carinho muito especial que somente adultos podem fazer depois do casamento, porque o Senhor fala isso, isso e aquilo. Você vai poder educar a sua criança. Já numa educação sexual inadequada, não tem como você introduzir esses princípios e valores. Porque a criança não vai perguntar para você, você não vai falar com a criança, e fica por isso mesmo. E hoje em dia, as crianças têm acesso a conteúdos sexuais de diversas maneiras. Seja pelo silêncio familiar, por novelas, séries, filmes, músicas, né, que a criança ouve ou que os vizinhos estão ouvindo, conversas entre adultos, que você fala assim, não, mas meu filho nem presta atenção no que eu tô conversando. Por presta sim, ele presta atenção, ele só não fala na sua frente, mas ele presta. Então, se você não está oferecendo a educação sexual que o seu filho precisa, alguém está fazendo. De algum jeito, ele está sabendo. E hoje em dia as crianças também têm acesso à internet. Uma pesquisa e eles podem ter acesso a conteúdos que eles não deveriam ter. E isso pode prejudicar muito a sua criança. Ela pode ser traumatizada dependendo daquilo que ela conseguir ter acesso. Então, é muito importante os pais responderem a todas as perguntas com segurança aos seus filhos. É muito importante. E eu vou passar para vocês 3 dicas de como abordar o assunto com a sua criança. E a primeira dica, por mais que pareça óbvio, tenha calma. É só uma criança fazendo uma pergunta para um adulto. É só um adulto conversando e explicando um tema para uma criança. E a base bíblica para essa primeira dica está lá em Provérbios 15:1. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Então, no momento em que a sua criança vier conversar com você, vier te fazer perguntas, mantenha calma. Ou quando você for falar com a sua criança sobre o assunto, mantenha-se calmo. E depois você pode passar para a segunda dica. A segunda dica é devolva a pergunta para a criança. E a nossa base bíblica está lá em Provérbios 3:13.
Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Então, aqui você tem que ser sábio e tem que ter entendimento, né? Então, como é que você vai ser sábio nesse momento? Você vai pegar a pergunta da criança e você vai devolver essa pergunta para ela. Então, você vai falar assim: o que você acha que é? O que você acha que é isso que você está me perguntando? Porque depende muito do que a criança vai te perguntar. Como você acha que funciona, né? O que você sabe sobre isso? E aí, nesse momento, você vai saber de onde saiu a dúvida da sua criança, né? Qual é o nível de conhecimento que a sua criança tem sobre aquele assunto. Conforme ela vai falando, você já vai conseguir respirar, né? Enquanto você ouve, para você se acalmar um pouco mais. E você vai conseguir colher informações para saber o que você vai falar com base naquilo que a sua criança falar. E você vai sempre considerar a idade da sua criança, porque a resposta ela tem que estar adequada à fase de desenvolvimento da sua criança. Então, como você vai falar vai depender da idade que a sua criança está. O legal é que aqui você vai poder abrir o diálogo e a sua criança vai começar a confiar em você, vai poder fazer mais perguntas, vai poder falar e é muito importante que você sempre acolha a dúvida da sua criança de forma positiva. Então não começa falando tipo, ai meu Deus, meu filho, por que você perguntou isso? Não, fala, meu filho, que bom que você veio conversar comigo, eu fico muito feliz que você confie em mim para poder falar sobre esse assunto. E aí nós passamos para terceira e última dica. Então, tire todas as dúvidas da sua criança de maneira simples e sem muito rodeio. E temos aqui a nossa base bíblica também, que está em Eclesiastes 7:11. A sabedoria como uma herança é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. Então, toda vez que você der educação sexual para o seu filho, você está passando sabedoria para ele. E a sabedoria ela é como uma herança. O seu filho recebeu essa sabedoria, ele vai poder passar para o filho dele, para os filhos dele, e assim por diante até as demais gerações. Então, quanto menor a criança for, mais direta será a sua resposta, mais simples será a sua resposta. Então, para crianças bem pequenas, você pode falar que é um carinho muito especial que somente adultos podem fazer. Para crianças maiores, você pode explicar um pouquinho mais de detalhes. E também é legal você ter apoio visual, porque as crianças aprendem muito mais quando elas estão brincando e quando elas têm algum material visual. Então, eu sempre aconselho os pais a utilizarem livros, fazerem cartazes, brincadeiras para poder explicar o assunto para suas crianças. Seja educação sexual básica, de quais são os nossos órgãos íntimos, para que eles servem, qual é a diferença entre menino e menina, desde como se proteger de abusadores, que são lives que se vocês quiserem também, só comentar aqui embaixo que a gente prepara o material para vocês. Então, quanto mais nova for a sua criança, mais direta será a sua resposta. E você pode trabalhar a educação sexual conforme a criança se desenvolve. Então, quando ela é bem pequenininha, você vai inserir no cotidiano dela e falar de forma básica e simples. Conforme ela vai crescendo, você pode ir acrescentando informações ao que ela já sabe, partindo do mais simples para o mais complexo. Então, a minha criança já sabe que são partes íntimas. Agora eu vou falar como ela pode se proteger, para que serve. E assim você vai dando mais informações para o seu filho. Eu vou dar a dica de 2 livros que ajudam muito nesses momentos, porque, querendo ou não, a gente fica nervoso na hora de falar com as crianças, às vezes dá um branco. Então, os livros dão um apoio, tanto com palavras,
tanto na hora de você pensar o que você vai falar, quais são as palavras que eu tenho que usar. Então, no livro, já ajuda bastante. Então, o primeiro livro que eu vou indicar para vocês é De Onde Vêm os Bebês. Ele é indicado para crianças até 4 anos. Então, ele tem uma linguagem super simples, tá? Ele começa explicando como as plantas se reproduzem, como os animais se reproduzem, para depois chegar nos seres humanos. E você vai lendo o livro para sua criança, vai explicando de forma bem simples para ela e vai falando, passando todas as imagens, vendo se a criança tem alguma dúvida, se está sendo interessante para ela. E esse livro ele é indicado para crianças até 4 anos. Mas assim, se você quiser usar ele para crianças maiores também é bem legal. Mas ele tem informações bem básicas, bem simples. O segundo livro que eu indico é o Gogô de Onde Vêm os Bebês. E ele é indicado para crianças a partir dos 6 anos. Por quê? Ele é bem mais detalhista. É legal também esse livro para adultos que ainda têm algum tipo de bloqueio com o assunto. Então você pode ler ele 1, 2, 3, 4 vezes até você conseguir se acostumar, né, com o assunto, entender a linguagem que é utilizada para depois você passar para sua criança. Ele é um livro bem legal e ele também aborda a questão do abuso sexual e explica para a criança que o sexo ele deve ser feito entre adultos e nunca entre crianças ou entre adultos e crianças. Ele é bem legal, tanto para criança quanto para adultos. É isso, minha gente. Numa próxima a gente pode fazer uma live com mais detalhes. E aqui tem alguns avisos para quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Todas as segundas-feiras, às 20 horas, tem lives. Cada semana tem um tema diferente e vai ser um obreiro da igreja diferente que vai realizar a live. Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós temos culto presencial na nossa igreja. Às quintas-feiras, também às 20 horas, tem a entrega de sopão. Então, nós saímos entregando marmitecas nas ruas para pessoas que estão em situação de rua. De sexta-feira às 20 tem o estudo bíblico, que também é transmitido online, mas você pode ir presencialmente também. Aos domingos, às 9 horas, começa o nosso culto e também o projeto social. Então, tem o café da manhã, tem o culto, almoços, atendimentos, entrega dos kits de higiene e de roupa e assim por diante. E se você quer ser um mantenedor da nossa obra, quer nos ajudar, nós recebemos doação de alimentos não perecíveis, de roupas, de brinquedos, de roupas infantis, material escolar. Então, se você quer nos doar objetos ou se você quer nos ajudar de forma financeira, tem aí a conta da nossa igreja. E nós agradecemos muito, caso vocês nos ajudem, é muito importante. E divulgando também é muito legal. É isso. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida, deixa pra gente nos comentários ou manda no direct, que aí a gente responde. E se vocês quiserem lives com mais detalhes ou temas de lives específicos, também deem a indicação pra gente, tá bom? Grande beijo!